Diz aí na penúltima parte do nosso texto, verso 17 a 19, que Deus outra vez viu Agar e veio ao seu encontro. Eu digo outra vez viu, porque da experiência anterior, Agar chamou Deus o Deus que me vê, porque Deus a viu lá no poço e mandou de volta para sua patroa. E Deus agora vê de novo Agar naquela situação. Moisés nos diz aqui no verso 17, essa parte é do verso 17 até o verso 19, Moisés nos diz aqui que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não sei se você percebeu o contraste. Veja, no final do verso 16, ela levantou a voz e chorou, mas Deus, porém, ouviu foi a voz do menino. Ela estava chorando, mas Deus ouviu a voz de quem? De Ismael. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão. E Deus ouve aqueles que são seus. Deus ouve aqueles que são seus. O compromisso de Deus com Abraão. Deus ouviu a voz do menino, mesmo que quem estava chorando alto era a mãe. Deus ouviu a voz do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Diz aí o nosso texto. Alguns comentaristas estudiosos dizem que o menino também estava chorando. E de fato sim, parece, não é? Vê o que é que diz aí, quando o anjo de Deus chamou Agar e disse, Deus ouviu a voz do menino. Alguns acham inclusive de que Ismael não somente estava chorando, mas estava orando. Lembrem que ele é filho de Abraão, ele tinha 17 anos, por 17 anos ele viveu debaixo da instrução de Abraão. Se Ismael conhecia algum Deus, era o Deus de Abraão, era o Deus da aliança, o Deus da promessa. Por isso vários estudiosos comentam aqui, né, que enquanto Agar estava chorando, Ismael estava orando, e Deus ouviu foi a voz, a oração de Ismael, clamando a Deus na sua angústia, quem sabe reconhecendo a besteira que ele tinha feito, a zombaria, e esquecido que Deus tinha dito que abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. E Ismael tinha não amaldiçoado, mas tinha zombado do herdeiro de Abraão, e agora estava sendo castigado por isso, estava recebendo a consequência dos seus atos. Mas Deus na sua misericórdia, ouve o clamor do menino, e o anjo de Deus se revela a Agar mais uma vez. É a segunda vez que nós encontramos no Novo Testamento a menção do anjo do Senhor. Curiosamente, nos 2 episódios foi com Agar. A primeira vez que a expressão anjo do Senhor aparece é em Gênesis 16, de 7 a 13, quando o anjo do Senhor, que é uma manifestação do próprio Deus, quando não o próprio, a encontrou no deserto e mandou voltar para casa. E agora ele aparece de novo, só que é chamado de o anjo de Deus. Na primeira vez é o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, que é o nome da aliança com o qual Deus se revelou. Mas aqui ele é o anjo de Elohim, que é o nome genérico de Deus, o anjo de Deus, mas é o mesmo anjo. Só que agora o anjo não se manifesta fisicamente como tinha feito antes, mas agora ele fala lá do céu. O que é que Agar viu? Talvez ela olhou, ela viu o anjo, e o anjo lá do céu falou com Agar naquele momento de angústia, depois de ter ouvido a voz do menino. E o que é que o anjo do Senhor disse para ela? Primeiro, não tivesse medo, está aí no verso 17, pois Deus ouviu a voz do menino onde Agar o havia deixado. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, embaixo do arbusto onde você o deixou, à sombra para morrer. Deus ouviu a voz dele, o clamor dele, o choro dele, a oração dele, porque é filho de Abraão. Não tenha medo.